Olha, quando a gente pensa na Revolução Francesa e, por consequência, no mundo como a gente conhece hoje, o que vem à cabeça? Geralmente, a resposta que está nos livros de história é a fome, a desigualdade, os absurdos de uma monarquia já em decadência, certo? Mas e se tudo isso for só a ponta do iceberg? E se forem só os gatilhos, mas não a causa de verdade, a raiz do problema? E se a origem de tudo isso for, na verdade, uma ideia? Uma ideia tão forte, mas tão forte, que conseguiu botar abaixo uma ordem de 1000 anos e que até hoje influencia como a gente discute política? Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai fundo numa tese bem provocadora, até radical, de um pensador holandês chamado Guilherme Groen van Prinster. Para ele, o que estava por trás das barricadas da guilhotina não era a grana, não era a economia, era a filosofia. Então se preparem, porque a gente vai fazer uma viagem para o coração das ideias que criaram nosso tempo, para entender como uma mudança na forma como o ser humano se via em relação a Deus e a verdade acabou gerando esse fenômeno que a gente chama de revolução. Para começar, a gente precisa olhar para essa citação, que é basicamente a chave de tudo. Prestem atenção na forma como ele fala. Prinster não diz que a revolução foi causada pela incredulidade, sabe? Como se fosse uma coisa de fora. Não. Ele diz que ela é a consequência, é a aplicação, é o desdobramento. Ou seja, para ele, a revolução, com R maiúsculo, não é só um evento lá de 1789. É muito mais. É uma doutrina, uma filosofia que continua existindo, quase como uma nova religião sem Deus. E o ponto central, o dogma dessa nova religião, é o que ele chama de incredulidade. Entender isso faz a gente mudar completamente o nosso foco. Em vez de ficar olhando só para eventos históricos separados, a gente passa a investigar a origem e a lógica de uma ideia que, uma vez que começou a se mover, foi se desenrolando na história de um jeito que, como a gente vai ver, era até bem previsível. Então, claro, não dá para negar que a França, ali no finalzinho do século XVIII, estava um caos. Tinha muito abuso, sim, tinha nobreza que não pagava imposto, uma crise financeira que travava o governo e uma pobreza danada no campo. A história tradicional está certíssima em apontar tudo isso, mas a pergunta que o Prinsteler faz é outra. Por que a resposta para esses problemas foi uma revolução total? Uma que queria apagar o passado e começar a sociedade do zero, em vez de um monte de reformas como já tinha acontecido tantas vezes na Europa. A sacada dele é que os abusos e a crise foram a desculpa, a oportunidade, mas não o que formou a revolução. A causa de verdade, o que deu o formato e o rumo para toda aquela raiva, foi uma mudança filosófica muito profunda que já tinha acontecido na cabeça da elite europeia. A origem do terremoto, sabe, não está nas rachaduras que a gente vê no chão, mas lá no fundo, no movimento silencioso das placas tectônicas das ideias, da visão de mundo. Ok, para a gente conseguir entender bem esse argumento, que é bem denso, a gente vai seguir um roteiro lógico. Primeiro vamos definir os conceitos principais. O que Prinster quer dizer com princípio revolucionário e o oposto dele. Depois, a gente vai ver como essa nova forma de pensar já estava bagunçando a teoria do Estado muito antes de 1789. Daí, vamos para um ponto importantíssimo. Qual a relação entre a Reforma Protestante e a Revolução? A quarta parte vai ser o ponto alto, onde a gente vai analisar por que o terror, aquele período sangrento, foi uma consequência lógica e não um acidente. Na quinta, vamos desenhar o ciclo histórico que a Revolução começou e, por fim, a gente fecha pensando no que tudo isso tem a ver com os dias de hoje. Seção 1. O princípio revolucionário versus antirrevolucionário. Bom, antes de seguir em frente, é super importante a gente firmar bem os conceitos. Palavras como revolução, liberdade, soberania, Prinsterer usa tudo isso de um jeito muito específico. Se a gente não entender direitinho o vocabulário dele, toda a análise pode parecer confusa. Então, essa primeira parte vai ser para isso, para definir quem são os personagens principais nesse grande drama das ideias. Vamos começar com a definição mais importante de todas, a própria revolução. Por um instante, vamos esquecer a queda da Bastilha. Para o Prinster, a revolução é a doutrina que nasceu lá no Iluminismo e que diz que a razão humana é autônoma, é absoluta. É a fé de que a humanidade, usando só a própria cabeça, pode e deve jogar fora todo o peso da história, da tradição, da religião, para construir do zero uma sociedade perfeitamente racional e justa. É uma filosofia que não quer consertar, quer apagar e começar de novo. E ela se baseia em ideias abstratas, tipo direitos do homem, contrato social, vontade geral, que são tiradas da pura razão em oposição aos direitos concretos, históricos, que foram se desenvolvendo com o tempo. E qual é o motor, a fonte de energia dessa filosofia revolucionária? Prinster resume tudo em uma palavra: incredulidade. O termo original em holandês, ongeloof, é até mais forte. E não é só um ateísmo pessoal, não. É um princípio filosófico e político. É a ideia de rejeitar sistematicamente que exista uma verdade ou uma lei moral acima do ser humano. É como se a humanidade assinasse uma declaração de independência de Deus. Com incredulidade,
A soberania não é mais de Deus, passa a ser do povo. A fonte da lei não é a justiça divina, mas a vontade geral. A moral não vem de mandamentos, ela é construída pelo consenso, pela razão. Na prática, o ser humano vira o seu próprio Deus, o Criador e a medida da sua própria realidade. E é daqui que tudo começa. E aqui a gente vê o choque entre duas visões de mundo. De um lado, o princípio revolucionário. Ele parte da soberania popular, que se organiza através de um contrato social, uma invenção da vontade humana. Leis e direitos são produtos da razão, universais, abstratos. Do outro lado, o que Prinster chama de princípio antirrevolucionário, ou histórico-cristão. O ponto de partida não é o homem, é a soberania de Deus. O Estado não é uma máquina que alguém inventou, mas uma instituição que cresce com o tempo, de forma orgânica, como uma árvore, se adaptando. A lei tenta seguir uma justiça que está acima de nós. E as liberdades não são ideias filosóficas, mas direitos concretos, específicos, que foram conquistados e passados de geração em geração. É o contraste entre o engenheiro que projeta uma cidade inteira no papel e o jardineiro que cuida de um bosque que já existe. Agora um ponto muito importante. O princípio antirrevolucionário de Prinsterer não é uma defesa do absolutismo, nem uma nostalgia do antigo regime, tá? Muito pelo contrário, ele criticava duramente os abusos dos reis absolutistas, que para ele já tinham um pezinho no espírito revolucionário, com toda aquela centralização de poder. O que ele defende é o seguinte: a autoridade política é necessária, é natural, mas ela nunca pode ser absoluta. Ela tem um limite por cima, que é a lei de Deus, que exige justiça, e tem um limite por baixo, que são os direitos e as liberdades históricas das diferentes partes da sociedade, a autonomia da família, da igreja, das comunidades, das associações de trabalho. Para ele, a concentração total de poder no Estado é o maior inimigo da liberdade de verdade. Então, para a gente fechar esta primeira sessão, o ponto central é este. A grande briga que define a modernidade não é entre monarquia e república, nem entre direita e esquerda como a gente fala hoje. Para Prinsterer, o conflito é quase teológico. É uma batalha entre duas fés. A fé na autonomia do homem, que se coloca no lugar de Deus para criar a ordem social, e a fé na soberania de Deus, que vê o homem como uma criatura que vive melhor dentro de uma ordem que ele não criou e cujas leis ele precisa descobrir e respeitar. É a filosofia da autonomia contra a filosofia da heteronomia. Seção 2. A perversão do direito e do Estado. Ok. Agora que a gente já entendeu a base filosófica da incredulidade, vamos ver como isso começou a corroer as instituições na prática, bem antes de qualquer revolta. Prinsterer defende que a revolução, antes de mais nada, foi intelectual. Ela aconteceu nas universidades, nas academias, nos salões, por meio de uma reinterpretação sutil, mas muito profunda, da própria natureza do direito do Estado. Prinsterer aponta para uma confusão de conceitos que foi decisiva. Os pensadores da antiguidade clássica, como Cícero, por exemplo, eles diferenciavam bem uma res publica, a coisa pública, onde a soberania é da comunidade, de um reino, um regno, onde a autoridade máxima é de um príncipe. As monarquias europeias, que nasceram de laços feudais, de posse de terra, de uma autoridade mais paternal, eram, na sua essência, regna. O erro fatal, segundo ele, foi quando os teóricos da Idade Moderna, encantados com a redescoberta do mundo clássico, começaram a usar o vocabulário e os conceitos da República Romana para falar dessa realidade monárquica que era totalmente diferente. Aos poucos, o rei deixou de ser visto como um soberano por direito próprio e passou a ser pensado como um magistrado, o funcionário principal da comunidade. Mas como é que essa mudança de mentalidade aconteceu? Foi uma mistura de várias coisas. A influência dos textos clássicos de Platão, Aristóteles, dos historiadores romanos, eles sempre glorificavam a república e viam a monarquia como algo inferior, de bárbaros, à adoção geral do direito romano, que trouxe com ele todo um vocabulário republicano. O surgimento de pensadores como Maquiavel, que analisavam o poder com os olhos da Roma antiga, e a própria realidade da Europa, que tinha cidades livres e corporações que funcionavam como pequenas repúblicas. Tudo isso junto criou um clima intelectual em que a monarquia histórica foi sendo reinterpretada. O rei passou a ser visto não como o dono da soberania, mas como o delegado da soberania do povo. O ponto mais alto dessa revolução intelectual foi, sem dúvida, a teoria do contrato social. A ideia de que a sociedade e o Estado não são coisas orgânicas que evoluem, mas sim construções artificiais, resultado de um pacto entre indivíduos, virou o dogma da filosofia política. Prinsterer destaca como essa ideia, esse erro, se tornou tão forte que até as mentes mais brilhantes, como o jurista Hugo Grotius, a aceitaram como ponto de partida sem questionar. E quando uma premissa, mesmo que historicamente falsa, é aceita por todo mundo, ela começa a moldar toda a percepção da realidade e todas as conclusões que vêm depois. Olha, uma vez que se aceita a premissa de que o rei é um funcionário e o Estado é um contrato, a lógica vai se desenrolando sem freio.
Se ele é um funcionário, quem deu o cargo a ele? O povo. Como? Por um contrato. Para quê? Para cuidar do bem comum. E qual a consequência final disso tudo? É que a soberania de verdade, a autoridade final, pertence ao povo. O governante é só alguém com um mandato, e o povo que deu o mandato tem o direito de julgar se o contrato está sendo cumprido e, se não tiver, de revogar esse mandato, ou seja, de fazer uma revolução. Toda a base teórica para 1789 já estava prontinha séculos antes, nas estantes dos filósofos. E o fascinante para Prinster é que essa teoria do contrato, por ser uma ficção que não bate com a realidade, sempre leva a uma escolha terrível entre dois extremos. De um lado tem a solução de Thomas Hobbes. Ele tinha pavor da anarquia, então defendia que o povo, no contrato, deveria entregar todo o seu poder de forma total e definitiva para um soberano absoluto, o Leviatã, para garantir a paz. O resultado é o despotismo. Do outro lado, tem a solução de gente como Algernon Sidney ou John Locke. Eles focam nos direitos do povo e dizem que o governante é só um agente, que pode e deve ser tirado do poder se quebrar o contrato. O resultado disso é instabilidade o tempo todo, o direito de se rebelar sempre, ou seja, a anarquia. Para Prinsterer, a teoria revolucionária fica balançando entre esses dois polos, a tirania para segurar a anarquia e a anarquia para derrubar a tirania. Resumindo essa sessão, o que a gente viu foi que a revolução teórica veio antes e preparou o caminho para a revolução na prática. Ao trocar a realidade complexa da história por uma ideia abstrata, elegante, mas falsa, o tal do contrato social, a ciência política moderna acabou minando a legitimidade de toda a autoridade que existia e prendeu o pensamento político nesse dilema sem solução. A cabeça dos europeus já funcionava numa lógica revolucionária muito antes da primeira pedra ser jogada contra a Bastilha. Seção 3. Reforma. A antítese da revolução. Agora a gente chega em um dos argumentos mais importantes e, com certeza, mais polêmicos de Prinsterer. Tem uma história que muita gente conta, tanto autores católicos contra-revolucionários, quanto liberais seculares, que diz que tem uma linha direta entre a Reforma Protestante e a Revolução Francesa. A lógica seria: quando Lutero questionou a autoridade do Papa, ele abriu a porteira, começando um espírito de livre exame que, mais cedo ou mais tarde, levaria a questionar toda e qualquer autoridade, até chegar na soberania da razão do Iluminismo. Prinsterer dedica uma boa parte da sua obra para demolir essa tese, argumentando exatamente o contrário: a reforma não foi a mãe, foi a maior inimiga da revolução. A questão aqui é de princípio. A tal liberdade de investigação dos reformadores é a mesma coisa que a soberania da razão dos filósofos do Iluminismo? Olhando por cima pode até parecer que sim, afinal os dois questionaram uma autoridade estabelecida. Mas Prinsterer convida a gente a olhar mais fundo. Qual foi a autoridade que os reformadores usaram para questionar o Papa? E qual foi a autoridade que os filósofos usaram para questionar o rei e a própria igreja? A resposta para essas perguntas, como a gente vai ver, mostra uma diferença não de grau, mas de natureza. Esse quadro mostra a oposição total entre as duas. A reforma não trocou a autoridade da igreja pela autoridade da razão de cada um. Ela trocou a autoridade de uma instituição humana, que ela via como falha, pela autoridade da palavra de Deus, que ela via como infalível. O princípio não era se libertar de tudo, mas se submeter a uma autoridade ainda maior. A liberdade que eles buscavam não era a autonomia para criar a própria verdade, mas a libertação para obedecer à verdade revelada. E na política, a consequência disso foi reforçar o dever de obedecer às autoridades vistas como colocadas por Deus. A única exceção era se o governo mandasse fazer algo que fosse diretamente contra a lei de Deus. Já a revolução, pelo contrário, eleva o direito de se rebelar a um princípio sagrado. São dois universos completamente diferentes. Prinsterer faz questão de frisar que os grandes reformadores como Lutero e Calvino eram defensores ferrenhos da ordem social. Quando surgiram movimentos radicais como os anabatistas ou os camponeses liderados por Thomas Müntzer, tentando usar a teologia da reforma para justificar uma revolução social, Lutero condenou eles da forma mais dura possível. Para os reformadores, a liberdade cristã é espiritual, não um plano para derrubar governos. O objetivo era reformar a igreja de acordo com a Bíblia e não reconstruir a sociedade de acordo com a razão humana. E aí a gente chega na conclusão surpreendente de Prinsterer. Longe de ser o primeiro passo no caminho da revolução, a reforma foi a última grande barreira que segurou a onda. Foi um reavivamento gigantesco da fé cristã que deu um novo fôlego para a visão de mundo teocêntrica, freando por quase 200 anos o avanço do humanismo secular e do ceticismo que já vinham crescendo desde o Renascimento. Ao reafirmar a soberania de Deus em todas as áreas da vida, incluindo a política, a reforma fortaleceu justamente as bases que o iluminismo e a revolução depois iriam se dedicar a destruir. Então, para resumir essa sessão, é um erro histórico fundamental ligar uma coisa na outra, Genebra com Paris, Lutero com Robespierre. São princípios inimigos. A genealogia da revolução não passa pela reforma. Pelo contrário, ela surge justamente no vácuo deixado quando o fervor religioso dos séculos XVI e XVII começou a esfriar.
Isso abriu espaço para a filosofia da incredulidade, que sempre existiu ali, quietinha, se tornar a força dominante na cultura europeia. Foi o declínio da fé e não o seu renascimento que preparou o terreno para 1789. Seção 4. A lógica inevitável da incredulidade. Bom, agora a gente chega no coração da tese de Prenzter. Como é que se explica o reinado do terror? A interpretação mais comum, até hoje, é que o terror foi um desvio, um exagero, uma traição dos ideais nobres de 1789. Tipo um acidente de percurso, culpa de um grupinho de extremistas. Prenzter rejeita essa ideia com toda a força. Para ele, o terror não foi um acidente. Foi a conclusão lógica, matemática e inevitável do princípio da incredulidade quando ele é levado com coragem e consistência até o fim. Prenzter descreve o que a gente poderia chamar de uma lei da gravidade ideológica. A partir do momento que uma sociedade corta o vínculo com o céu, ou seja, abandona a crença numa lei moral superior e na soberania de Deus, ela não fica flutuando num humanismo moderado. Ela entra em queda livre. O erro inicial, a premissa da autonomia humana absoluta, tem uma lógica própria que empurra para frente. Não dá para parar no meio do caminho. Cada geração de pensadores ou revolucionários vai ser mais radical que a anterior, simplesmente por ser mais coerente com a ideia original. A queda no abismo do radicalismo não é uma questão de ser, mas de quando. Essa progressão mostra bem essa descida. O primeiro degrau é o do liberalismo moderado, de figuras como Montesquieu ou os primeiros revolucionários, os girondinos. Eles aceitam a soberania humana, mas tentam limitá-la com freios e contrapesos, e ainda têm um certo respeito pela tradição. Na visão de Prenzter, eles são revolucionários inconsistentes. O segundo degrau é o de Jean-Jacques Rousseau, que é bem mais coerente. Se a soberania do povo, então a vontade geral dele é o novo absoluto, o novo Deus. Ela não pode errar e tem o direito de usar todo o poder do Estado para forçar os homens a serem livres, para criar uma sociedade virtuosa. O terceiro degrau é o de Robespierre e dos jacobinos. Eles são apenas os discípulos fiéis que colocaram a teoria de Rousseau em prática. Se o objetivo é a utopia da República da Virtude, então qualquer um que se opõe à vontade geral não é um adversário político, é um herege, um inimigo do povo, um câncer que precisa ser arrancado. O terror, assim, vira uma ferramenta lógica e necessária de engenharia social. Essa citação do Robespierre é a prova disso. Ele não fala do terror como um mal necessário, uma medida amarga e temporária. Não. Ele define o terror como a própria virtude em ação revolucionária. A virtude é a dedicação total à causa. Em tempos de paz, ela se mostra de um jeito. Em tempos de guerra contra os inimigos do povo, ela se mostra como terror. Terror e virtude viram uma coisa só, duas faces da mesma moeda. A citação mostra a lógica de uma fé secular. Quando a salvação da humanidade é um projeto a ser construído aqui na Terra, qualquer meio para tirar os obstáculos do caminho se torna não só justificável, mas moralmente obrigatório. Como é que a gente entende a frieza com que homens cultos mandaram milhares para a guilhotina? Prenzter diz para a gente não olhar para a psicopatia, mas para a teologia secular. Os líderes jacobinos não eram cínicos ou amorais, eles eram devotos, fanáticos de uma nova religião. Seus deuses eram a razão, a pátria, a humanidade. E eles acreditavam, de verdade, que estavam fazendo um ato sagrado de purificação, eliminando os pecadores e hereges que impediam a chegada do paraíso terrestre. O terror foi a liturgia sangrenta dessa nova fé, um batismo de sangue para a nova república. Resumindo, a conclusão desta sessão é dura, mas é central para a tese. O terror não foi a traição dos princípios de 1789. Foi a sua aplicação mais pura e fiel. Ao tirar Deus do centro e colocar no lugar um absoluto secular, a vontade geral, a filosofia revolucionária acabou com qualquer barreira moral para o exercício do poder. Se o objetivo final é a utopia e se não existe uma lei divina acima da vontade humana, então qualquer ato, por mais brutal que seja, pode ser santificado em nome desse objetivo. O terror é o fruto que revela a verdadeira natureza da árvore da incredulidade. Seção 5. O ciclo histórico da Revolução. Depois de analisar a lógica interna da doutrina, Prenzter olha para a história para mostrar como essa lógica se manifesta no tempo. Ao contrário da visão liberal otimista, de um progresso contínuo em direção à liberdade, ele vê a história pós-1789 como um ciclo vicioso, um eterno balanço entre anarquia e despotismo. Ele identifica 5 fases que ficam se repetindo, porque a doutrina evolucionária, por ser baseada numa premissa falsa sobre a natureza humana, é incapaz de criar uma ordem estável e livre. Vamos passar rapidinho por esse ciclo. A fase de preparação é a revolução intelectual que a gente já falou. A fase de desenvolvimento é a teoria virando prática, que leva direto ao terror.
A terceira fase, a reação, vem do cansaço com o caos. A sociedade, desesperada por ordem, aceita qualquer ditador que prometa estabilidade. Napoleão é o grande exemplo disso. A quarta fase é a da nova experimentação. Depois que o ditador cai, tenta um meio termo, como a monarquia constitucional, que tenta misturar coisas que não se misturam e por isso vive instável. A quinta fase que Prinster via na sua época é a da resignação. Depois de tanta decepção, os ideais se apagam. A política vira só uma gestão pragmática e a população fica apática. Para ele, esse ciclo se repete enquanto a causa raiz, a doutrina da incredulidade, não for superada. É muito importante entender essa fase de reação, personificada pelo Napoleão. A reação não é antirrevolucionária. Napoleão não restaurou a antiga ordem. Ele foi o consolidador da revolução. Ele trocou o lema da liberdade pelo da ordem, mas manteve e até melhorou a máquina estatal centralizada que a Revolução criou. A autoridade dele não vinha da tradição ou de Deus, vinha da força militar pura e simples. Ele consolidou a igualdade abstrata perante a lei, que na prática significava acabar com todas as autonomias e grupos intermediários, deixando o indivíduo sozinho e fraco diante de um Estado todo-poderoso. O despotismo de Napoleão foi o despotismo revolucionário, justificado como o único remédio para a anarquia revolucionária. É o outro lado da mesma moeda. A fase seguinte, a da experimentação, também está fadada ao fracasso. O que eram as monarquias constitucionais do século XIX, se não uma tentativa de sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo? Elas tentam combinar um rei, que simboliza a legitimidade histórica, com uma constituição que diz que a soberania vem do povo. Para Prinster, isso é uma contradição. Ou a soberania vem de cima ou vem de baixo. Não tem meio termo lógico. Tentar governar com base em dois princípios opostos é construir um prédio político em areia movediça, que vai desabar na primeira tempestade, o que de fato aconteceu várias vezes, em 1830, 1848 e por aí vai. Resumindo essa sessão, a visão de Prinster sobre a história moderna é bem pessimista, mas é coerente com a sua premissa. Não é uma linha reta de progresso, é um ciclo vicioso. A promessa de liberdade absoluta leva à anarquia. O medo da anarquia leva ao despotismo. A insatisfação com o despotismo leva a acordos instáveis que começam o ciclo de novo. Para ele, enquanto as sociedades ocidentais continuarem baseadas no princípio da incredulidade, elas estarão condenadas a balançar entre esses dois polos sem nunca encontrar uma liberdade com ordem que dure. Seção 6. Relevância e conclusões. E assim a gente chega ao final da nossa exposição. Percorremos um argumento complexo que nos levou das origens filosóficas da Revolução até a sua lógica interna e suas manifestações na história. Agora é hora de juntar as ideias principais e, principalmente, de pensar se essa análise, escrita lá no meio do século XIX, ainda tem algo a nos dizer sobre os dilemas do nosso tempo. Vamos recapitular os pilares da tese. Primeiro, a causa principal da Revolução Moderna é uma mudança de visão de mundo, a incredulidade. Segundo, a Revolução é uma doutrina que continua, não um evento que já passou. Terceiro, o radicalismo violento não é um desvio, mas a consequência lógica da doutrina. Quarto, a Reforma Protestante se opõe totalmente a essa doutrina. E quinto, a consequência histórica é um ciclo de instabilidade entre anarquia e tirania. O grande mérito da análise de Prinster, concordando ou não com ela, é nos forçar a levar as ideias a sério, a entender que as crenças fundamentais de uma sociedade sobre Deus, o homem e a verdade têm consequências políticas e históricas gigantescas e duradouras. É importante também colocar o Prinster no contexto intelectual dele. Ele não estava sozinho. Ele faz parte de uma rica tradição de pensamento crítico à revolução, muitas vezes chamada de contra-revolucionária. Autores como o pragmático britânico Edmund Burke, com sua defesa da tradição e das reformas graduais, o radical teocrático francês Joseph de Maistre, com sua visão da providência divina, e o jurista suíço Karl Ludwig von Haller, com sua demolição da teoria do contrato social, todos eles oferecem visões que conversam, discordam e complementam a de Prinster. Para quem quiser se aprofundar no tema, explorar esses autores é fundamental para entender a complexidade desse debate que fundou a modernidade. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. A tese de Prinster, mesmo falando de eventos de séculos atrás, nos lança um desafio. Se ele estiver certo, se a raiz do grande drama moderno for a tentativa de construir uma ordem social baseada só na soberania humana, na incredulidade, quais seriam os frutos dessa raiz no nosso mundo de hoje? Até que ponto os grandes projetos ideológicos do século XX, com seus totalitarismos, ou os debates culturais e políticos do século XXI, com suas promessas de utopias e sua crescente centralização de poder,
podem ser vistos como novas manifestações daquele mesmo espírito revolucionário. A análise de Prinsteren não dá respostas prontas, mas nos entrega uma ferramenta analítica poderosa para a gente questionar as bases sobre as quais a nossa própria civilização está construída. Agradeço a atenção